lá, pessoal. Boa noite novamente. Vamos para o nosso contexto aqui de falarmos sobre o relatório do SOC 2, né, e tudo mais. Então, a empresa de vocês, os clientes onde vocês atuam, em algum momento foi pedido algum tipo de relatório de atestação de SOC 2? Alguém já se deparou com isso? Passar a ser mais comum do que nós tivemos aí no ano passado, no final, no segundo semestre do ano passado começou a ter mais uma, uma potencialização dessas requisições, dessas solicitações. Tem algumas verticais de mercado onde o pessoal costuma mais pedir, né? E é por isso que estamos aqui. E é por isso que, inclusive, a T-Exame está com uma abordagem de fazer um curso, né? É a segunda ou terceira turma que nós vamos fazer a respeito desse cenário de SOC 2, e é por isso da importância de estarmos batendo esse papo aqui, né? Nós vamos falar o que é SOC 2 já já, tá? Vamos passar que vocês vão entender. O cenário atual de compliance. E SOC 2 é mais um compliance numa modalidade diferente do que nós estamos acostumados a ouvir, mas não tem muita diferença do que já tratamos no cenário de segurança da informação, via ou através ou em um cenário da 27001, tá? Então, está sendo exigido muito, está vendo como o Maurício está falando, para empresas que operam em um contexto aí de PCI, né, PCI DSS, esse cenário adicional do SOC 2, desta atestação de SOC 2, está vindo mais forte aqui para o Brasil, tá ok? Bom, então alguns números que são importantes, né? Em 2000, ou a partir de 2024, teve um crescimento aqui de 40% em adotar este compliance. Então, a atestação do SOC 2 é mais um compliance, tá bom? Então, aumentou em 40% esse direcionamento livre e espontâneo do mercado corporativo. Esse cenário todo de estruturar internamente essas evidências, porque compliance, pessoal, o estar ou não compliance com alguma coisa, o que é? É você mostrar evidências que você está atendendo este direcionamento deste conjunto de regras. Compliance é um conjunto de regras que alguém definiu. E por isso são compliances mundiais, que são conjunto de regras que são auditadas, porque são mundialmente reconhecidas. E geralmente tem um organismo, entre aspas, certificador, um organismo acreditador, um organismo que faz a atestação. Então, isso é o cenário direcionado enquanto compliance. Este compliance, no foco aqui de SOC 2, né, nós estamos aqui mostrando algumas evidências, ele tem um período de desenvolvimento, implementação e maturação que gira em torno de 3 a 12 meses. Aí vai depender do que a empresa já tenha, claro, né? E o custo médio das violações de dados, vazamento de dados e tudo mais, tem um cenário aqui que é de um relatório da IBM de 2024, tem alguns outros relatórios que estão disponíveis na internet. Hoje está na faixa aí, num contexto financeiro de 6,75, né? 6.750.000 do custo envolvido com esse vazamento de dados, violação de dados. Não é um custo direcionado exclusivamente à multa, né? Mas é um custo envolvido em perda de credibilidade, é um custo envolvido em você se justificar com alguns clientes, custo envolvido na perda de contratos pela
pela vulnerabilidade que a empresa apresenta, então os clientes, né, os parceiros de negócio não querem renovar a parceria, então esse é o custo que foi apresentado. Então, o que nós vamos falar hoje rapidamente aqui, num contexto bem alto nível, né? Não vamos entrar em detalhamento nenhum, porque 2 horas não dá para explicar muito detalhadamente esses approaches. Então, nós vamos falar o que é esse SOC 2, né? Bem alto nível, o que é essa atestação, o que são os controles, o syscontrol aí que você, a grande maioria, já conhece, né? E como nós podemos nos utilizar de fazermos um mapeamento entre essa facilidade que é conhecida desses controles de segurança da informação, como sustentação a esses critérios que este compliance traz. Inclusive, já fazendo um spoiler aqui, no sábado de manhã, nós teremos mais uma masterclass, acabei de fechar agora à tarde, aqui no finalzinho da tarde com o Flávio, onde, face a esta demanda que estamos enfrentando, uma demanda exponencialmente em ascensão, de solicitações e recebimentos de questionários de due diligence, né? Que nós recebemos aí dos nossos clientes, nós fazemos com os nossos fornecedores, nós vamos fazer uma master de manhã falando como você se utilizar de uma plataforma gratuita, que é o CSAT, para você ter uma sustentação, como se fosse um portal, um farol, vamos falar num farol? Um farol que é declarado para todo o contexto corporativo envolvido, mostrando o que existe ou não existe dentro da empresa. Então, esse farol que nós estamos falando, muitos de vocês já me ouviram falar, vocês já usam isso no dia a dia, é o portal do CSAT, que nós vamos mostrar como, a partir de um portal gratuito, que segue os direcionamentos do syscontrol, V8, a versão 8.1, inclusive, como ele pode te ajudar para quebrar, né, esses paradigmas corporativos de ficar com um conjunto de políticas, um conjunto de papelando espalhado para tudo quanto é lugar, sem efetividade, um monte de política sem nenhum indicador de efetividade. Política papel não serve para nada se não tiver indicador, se não tiver rotina periódica aferindo se essa política é efetiva ou não. Então, é isso que nós vamos mostrar. E como se utilizar deste farol, batizei ele de farol agora, que é uma ferramenta gratuita, para vocês se utilizarem na sua empresa ou nos seus clientes, e isso fica como um portal gratuito, entendeu? Isso tem um valor bastante interessante. E aí nós temos uma tabela aqui, né? Que foi montado aí, o Flávio montou uma tabela, ele baixou, foi muito interessante a tabela. Inclusive, se puder disponibilizar aqui, pessoal, aqui no chat, agradeço, para que vocês se utilizem dessa referência cruzada desses critérios, esses controles que o syscontrol aborda, que são 18, um conjunto de 18 controles, nós fazendo uma amarração com esses critérios de atestação que nós vamos falar também. Bom, nosso bate-papo aqui é uma abertura, nós vamos falar entendendo o que é essa atestação SOC 2, como alguém já perguntou aqui, né? Qual que é essa estrutura do syscontrol V8? A gente não vai ter um intervalo, não vai precisar, porque é um papo de 2 horas. Aí nós vamos fazer esse mapeamento da referência cruzada entre esses 18 controles, grupos, no caso aqui, que tem 153 salvaguardas com SOC 2, e nós vamos apresentar aqui, ó, que maravilhoso. Aí já está uma tabelinha aí para vocês, uma planilha Excel para vocês baixarem, e é isso que nós vamos falar. Bom, vamos entender o que é o tal relatório do SOC 2, né? O SOC 2,
esse relatório, essa atestação, ele foi desenvolvido por um instituto americano, um instituto voltado mais ao cenário contábil, um cenário contábil financeiro. Para quê? Para que se atestasse com critérios específicos de que os serviços providos por alguma empresa são serviços confiáveis. Então, na realidade, são um conjunto de controles voltados à segurança da informação para empresas, principalmente do mercado digital, porque senão não faz sentido, né? Empresas que são provedores de serviços, quer dizer, é um indicador de confiabilidade de que os serviços tecnológicos, serviços digitais, né? E nessas últimas semanas vocês têm ouvido muita coisa nesse foco, né? Produtos e serviços digitais, não é isso? Com a nova versão do ITIL 5, né? Então, esse é o cenário que o SOC 2, o relatório SOC 2 trata. Então, o foco dessa atestação são empresas de tecnologia. São empresas que disponibilizam soluções de uma modalidade SaaS. São as empresas que provêm serviços de cloud, serviços de tratamento de dados. Então, esse cenário todo é para você trazer critérios de que esses serviços de tecnologia, seja SaaS, serviços de infraestrutura cloud, serviços de tratamento de informações, eles são confiáveis. Mas o que é ser confiável? Ser confiável é uma regra definida por esse critério de atestação, que são chamados TSC, que são Trust Services Criteria. São critérios que você define para entender a confiabilidade dos serviços. De novo, que serviços? Serviços digitais. Então, esse cenário foi desenvolvido, né, trazendo inicialmente um approach contábil para que essas empresas provedoras de serviço apresentassem uma solidez contábil financeira, mas adicionalmente, ao longo do tempo, só esse cenário financeiro contábil, né, embasado em Sarbanes-Oxley e tal, não era mais necessário e muito menos suficiente para que se considerasse uma empresa confiável.